Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu queria comentar um pouco sobre uma pesquisa recente da CNT, da Confederação Nacional do Transporte, feita pelo Instituto MDA. E essa pesquisa é uma das mais consolidadas no mercado e traz dados importantes sobre a avaliação do governo Lula e também sobre cenários de 2026. Eu acho que vale a pena a gente analisar esses números, até porque também na semana passada eu comentei sobre a pesquisa da Paraná Pesquisas, e agora essa nova pesquisa ela reforça algumas tendências que a gente já vinha observando. Aqui, dois pontos me chamam a atenção que eu queria conversar com vocês. Primeiro, a consolidação da reprovação do governo Lula, que continua disparando e se tornando um problema cada vez maior. A pesquisa mostra que o governo está enfrentando um cenário muito complicado, onde essa dificuldade ali da aprovação se intensifica, e essa tendência de desgaste ela não é nova, mas os números indicam que o governo está encontrando cada vez mais resistência na sua própria base eleitoral, o que pode comprometer ainda mais a capacidade de articulação política, a viabilidade eleitoral ali para 2026 e tudo mais. O segundo ponto que merece destaque é a posição curiosa do Ciro Gomes na pesquisa. Ele aparece em um cenário que parece até paradoxal. O que explica esse fenômeno? Como que ele mantém relevante ali essa posição no debate político, no cenário político, mesmo depois de um desempenho fraco nas duas últimas eleições? Esses são os dois temas principais que eu quero explorar nesse vídeo, analisando os dados e refletindo um pouco mais sobre eles com vocês. Antes de entrar no tema do vídeo, eu queria agradecer quem tem acompanhado o canal, já queria pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações caso queiram ser avisados quando novos vídeos saírem. Queria também agradecer o apoio fundamental dos membros, que é essencial para que eu continue com esse trabalho aqui, e para quem quiser apoiar é só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivos. Ontem, inclusive, saiu um vídeo muito interessante debatendo desenvolvimento econômico e empreendedorismo, então não deixem de conferir. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela também, caso queiram apoiar o canal a partir do Pix. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria destacar nesse comentário aqui é o cenário de avaliação do governo Lula, que está cada vez mais complicado. Se a gente for observar os números, a gente vê que a situação do Lula está bem complicada. Eu vou colocar aqui na tela com vocês. Se a gente pega os dados de ótimo e bom, o governo Lula ele tem só 28,7% de avaliação positiva, juntando aqui. E se a gente pega ali na outra ponta o percentual de ruim e péssimo, ele disparou para 44%. E o regular ficou em 26%. Se a gente olha para a evolução desses números, a evolução histórica, a tendência é ainda mais preocupante para o governo. Que a gente observa aqui, ó, a reprovação ela estava em 31%, ela saltou para 44%, um aumento de 13 pontos. Ao mesmo tempo, a avaliação positiva caiu de 35% para 29%, uma perda ali de 6 pontos percentuais. Essa tendência ela não é isolada, outras pesquisas de vários institutos já mostraram esse movimento ali de queda da aprovação, de aumento vertiginoso da rejeição. O que os dados agora da CNT-MDA fazem é consolidar esse quadro, mostrando que o governo Lula ele enfrenta uma crise de popularidade cada vez mais evidente e que deve impactar ali diretamente o cenário político. Aqui na tela também eu vou mostrar para vocês o cenário estratificado em alguns dados ali que eu acho que mostra também que a rejeição ela está crescendo em todos os segmentos. Se a gente olha para os dados de gênero, tanto entre homens quanto em mulheres, a reprovação do governo disparou. Só que aí um ponto bem crítico para o governo é a questão da renda familiar que eu vou mostrar aqui para vocês. Entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos, que são justamente ali a base tradicional do lulismo, a avaliação negativa ela cresceu 10 pontos, enquanto a positiva ela caiu 6. E você vê claramente ali uma tendência de inversão ali, que é o famoso jacaré abrindo a boca. E isso é gravíssimo. O governo está vendo ali a base escorrer pelos dedos. E não é só uma rejeição generalizada, ali é a rejeição dentro do próprio eleitorado que o governo historicamente tem, que o lulismo historicamente tem. Se a gente olha ali para as faixas de renda de 2 a 5 e de acima de 5 salários mínimos, a rejeição também aumentou bastante, mas esse segmento já tinha uma avaliação mais crítica, de mais rejeição ali em relação ao governo. O grande problema para o Lula é que pela primeira vez a gente está vendo a tendência ali de uma reprovação maior do que a aprovação, talvez ele até na próxima pesquisa, dentro da faixa até 2 salários mínimos, o que vai ter um impacto muito grande. Um outro dado importante também nessa pesquisa, a gente pode pegar a estratificação aqui geográfica, que a gente vê aqui no Nordeste, que também sempre foi um bastião do lulismo, a rejeição aumentou bastante. A reprovação do Lula, ela cresceu 11% no Nordeste, enquanto a aprovação caiu 8%. O Nordeste, ele sempre foi um bastião do lulismo, uma região onde o PT sempre teve uma vantagem histórica ali nas últimas eleições, e o Lula sempre teve ali uma base fiel de eleitores. Só que até esse bastião ali já está começando
a dar sinais de desgaste. E aí o que essa pesquisa revela é que o governo ele não está ele está perdendo muito terreno, onde ele tem a base. Então, dá para ver ali que o lulismo, de certa forma, ele está perdendo base. A rejeição, ela cresce ali. E passado esse cenário de aprovação e rejeição do governo Lula, há outros fatores relevantes na pesquisa que poderiam ser debatidos, mas eu optei por não colocar aqui para não estender demais o comentário. Para quem quiser conferir os dados completos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. A questão aqui é simples. O Lula, ele está vendo sua rejeição subir de forma acelerada e ele está perdendo a sua base tradicional. Eu não vejo como ele pode recuperar esse apoio sem uma guinada significativa na política econômica. O problema é que eu também não vejo ele fazendo essa guinada. Esse é um ponto que eu já comentei na live de ontem, inclusive. O governo ele tem pouco a oferecer hoje e, ao que tudo indica, ele vai ter menos ainda a oferecer no futuro. Muita gente aposta aí na possibilidade do governo abrir os cofres no último ano de mandato, né? Essa estratégia padrão aí, às vezes para tentar reverter o desgaste e tal. Mas o que o Lula fez até agora foi exatamente o contrário. Ele começou o governo com uma linha mais expansionista e agora ele está caminhando por uma fase de austeridade ainda mais forte, muito pelas exigências ali do teto de gastos que foi aprovado em 2023. Isso significa que o cenário vai ser de desaquecimento da economia e de desaceleração, o que tende a aprofundar ali essa perda de apoio. Se esse quadro se mantiver, o Lula ele chega a um ponto ali em 2026 que ele pode até pensar se vale a pena ser candidato ou não, que pode ser que ali resulte uma derrota. E isso pode levar a um movimento estratégico da parte dele optando por não concorrer à reeleição para evitar encerrar a trajetória política com uma derrota e, pior, facilitar a volta de uma figura ligada ao bolsonarismo ao poder. Bom, e agora a gente vai para o segundo ponto, que são os cenários projetados para 2026. E aqui eu já vou mostrar para vocês aqui na tela também. Eu já começo direto no cenário 2, que o cenário 1, ele coloca Lula e Bolsonaro, e o Bolsonaro está inelegível, gente. Ele vai ser condenado aí nessa questão de tentativa de golpe, talvez vai ser até preso. E aí esse cenário distorce a análise e não faz muito sentido ficar considerando essa hipótese, né? No cenário 2, sem o Bolsonaro, os números são os seguintes. Lula com 30,4, Ciro Gomes com 14,3 em segundo, Tarcísio de Freitas com 14 em terceiro, Pablo Marçal com 13,2, Romeu Zema e Ronaldo Caiado empatados ali com 3,9. Vejam que tem muito nome pulverizado ali na direita e o próprio Pablo Marçal não deve ser candidato, ele ficou inelegível também nessa última semana, né? Por conta daquela questão do laudo falso contra o Boulos. E então, assim, isso também tem que ser observado. No cenário 3, que eu vou mostrar aqui para vocês, também tem um quadro ali bem interessante, né? O Lula ele está com 31,1%, ele é seguido aqui pelo Ciro Gomes, está em segundo com 13,2% e está ali tecnicamente empatado com o Eduardo Bolsonaro com 13,1%, que substitui o pai como candidato, Pablo Marçal com 11,9% e o Romeu Zema e Caiado empatados ali com 5,4%. No cenário 4, e aqui é uma coisa muito interessante, que simula uma disputa sem o Lula, os números eles trazem aqui uma surpresa bem significativa, que é o seguinte: o Ciro Gomes lidera a pesquisa com 19,7, seguido pelo Fernando Haddad com 16,2. Em terceiro, o Tarcísio com 14,4 e o Pablo Marçal com 14. O Caiado está com 5,4 e o Zema com 4,5. Esse resultado ele levanta um ponto muito interessante, que é o seguinte: sem o Lula na disputa, há uma fragmentação maior do eleitorado, um espaço considerável para uma candidatura de centro-esquerda não petista. Além disso, né, se você vê ali, o fato do Ciro Gomes aparecer na liderança sugere que mesmo depois do desempenho fraco de 2022, do desempenho que o grupo dele teve também em 2024, ele ainda tem números muito bons, o que chama muita atenção, né? E aqui eu vou trocar a tela aqui, porque eu queria conversar com vocês, né, desse fenômeno que eu chamo do paradoxo Ciro Gomes, que ele mostra uma contradição muito curiosa na dinâmica eleitoral aqui no Brasil. Mesmo depois de uma campanha muito difícil em 2022, na qual ele ficou ali com 3% dos votos, ele ampliou a rejeição dele na base petista de forma muito intensa, por conta de críticas mais duras ao Lula, por conta também de muitos ataques também da rede lulista. O Ciro ainda se mantém como principal herdeiro do voto lulista quando o Lula perde força ou sai do cenário, que também indica a fraqueza do Fernando Haddad como substituto do Lula. No cenário com o Lula, o Ciro ele cresce exatamente na mesma proporção que o Lula perde apoio, inclusive, né, o Ciro ele cresce 5 pontos, o Lula cai 5 pontos. Já quando o Lula ele não está no jogo, o Ciro dobra a intenção de voto e assume a liderança, o que sugere que, apesar do desgaste, ele ainda é visto por parte do eleitorado lulista arrependido ali como uma opção viável. Isso reforça uma questão que muita gente ignora no debate eleitoral, que é o seguinte: existe um eleitor que ele é de esquerda, mas ele não é necessariamente petista, que ele está buscando alternativa ao lulismo ali, ainda mais com o governo se dissolvendo dessa forma. Esse eleitor ele pode ter críticas à condução política e econômica do governo, mas também não se identifica com a direita bolsonarista. E esse é um ponto crucial que precisa ser observado: a relação do Ciro com a esquerda. Porque
Se a gente parar para analisar, o que é o Ciro politicamente? Ele é um cara que ele tem um projeto ali, uma candidatura de centro-esquerda alternativa ao lulismo. E esse é o caminho dele. As pesquisas mostram que há um espaço real para esse tipo de candidatura e esse espaço está cada vez maior. Portanto, ali, qualquer estratégia para 2026 precisa levar isso em consideração. Com esses números, o Ciro ele